Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast de Fisiortopedia. E nós aqui em tempos de pandemia e quarentena ainda, continuamos em casa, mas agora eu estou respirando um ar puro. Viemos eu e o Rafa, né? Temos esses nossos momentos, que sempre é baseado em algumas dores que tivemos na semana, né? E dessa vez não musculoesquelética. Rafa, tudo bem com você? Me fala o que a gente vai conversar hoje. Fala, Foucault. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Hoje, na verdade, a pauta surgiu realmente por uma dor que eu passei aí ao longo das semanas. Não foi musculoesquelética, né? Surgiu quando eu fui levar o meu cachorro ao veterinário. E aí a gente começou a ter toda essa reflexão, né? Eu comecei a ter essa reflexão sobre, afinal, o que somos, né? Somos profissionais de saúde ou nós somos profissionais de doença, né? A brincadeira até do nome do podcast. E é até interessante assim pensar, porque a gente tem, como profissionais, e especificamente nós fisioterapeutas, a gente está falando da a gente tem toda uma formação que é voltada para a gente conseguir ter uma base necessária para depois entender o que são doenças e como tratá-las. E aí, o que é interessante, né? A gente é muito treinado nessa parte do que é uma doença, como identificar, né? E como tratar. E no paciente, qual que surgiu, qual que foi a minha dor, né? Quando eu fui para uma condição onde, na verdade, eu não estava mais olhando para o lado da prática baseada em evidência, não estava mais olhando como profissional de saúde, né? Mas eu estava ali com uma acompanhante, querendo o melhor para o paciente, eu comecei a conseguir perceber, olhando um pouco de fora, o como talvez os objetivos entre o profissional de saúde e o paciente eles são diferentes. Enquanto eu estava lá querendo entender o que estava acontecendo e pensar na melhor, né, na melhor situação possível, no melhor cenário possível para voltar a um contexto de saúde, eu percebi que o profissional de saúde que estava ali comigo tinha como objetivo, na verdade, identificar uma doença, né, e tentar identificar o número máximo de doenças que podiam estar acontecendo, e tentar promover ou propor tratamentos para elas, né? E aí, o que é o legal, que acho que a pauta dessa discussão é que nem sempre isso leva para o mesmo caminho. Uhum. Nem sempre essa ideia leva para a melhora do paciente, né? E eu acho muito importante quando a gente se coloca nessa outra situação, né? Porque vamos pensar, até numa questão de fisioterapia, né? Quando a gente sai da musculoesquelética, a gente deixa de ser o profissional que tem o expertise do assunto, né? Nesse momento que você não tem o expertise, você saber se está sendo tomada a melhor decisão é uma das condições, umas situações mais difíceis, né? Porque agora você tem um background de prática baseada em evidência, blá blá blá, não sei o quê, né? E aí nessas horas como que você coloca na prática quando não é um assunto que você domina, né? Eu acho que aí começa a entrar uma dor e eu acho que vale muito a pena a gente sempre pensar e a gente vai refletir um pouquinho de como que nós somos como pacientes. Então, nessa hora que a gente está falando sobre como a gente lida o dia inteiro com outros seres humanos, como que nós, como seres humanos, tratamos outros seres humanos, né? Eu acho que aí são várias reflexões que a gente vai tentar colocar, né? Eu acho que o Rafa até pode começar um pouquinho de contar muito breve a história do Vincent, o que realmente aconteceu e quais foram os pontos que chamou mais atenção. E depois a gente tenta trazer um pouco das barreiras e por que talvez isso realmente aconteça no nosso cenário, né? Então, Rafa, o que aconteceu com o nosso querido amigo Vincent? Para quem não sabe, o QI dele é muito maior do que muitos seres humanos aí. O Vincent, ele estava, digamos assim, começou a ter alguns sintomas meio diferentes, né? Normalmente ele nunca apresenta nada, o que me deixou preocupado, né? E aí me fez ter vontade de buscar um profissional. E foi até interessante, assim, na verdade, ele estava com alguns sintomas e a gente já tinha conversado com alguns colegas veterinários e estava meio que, né, tranquilo com relação a isso, esperando a história natural fazer o seu trabalho. E eu levei o Vincent, agora eu estou falando e refletindo aqui, tá? Tentando lembrar da narrativa da história. Inclusive, temos um episódio muito bom sobre isso, chama Narrativa do Paciente. Eu levei ele para ser vacinado, na verdade, né? Foi essa a história. E aí, na hora que ele chegou lá para ser vacinado, a veterinária começou uma anamnese. E aí, nessa anamnese, o que acabou acontecendo é que ela foi meio que identificando coisas para mim que eu não estava lá para saber. Eu não perguntei nada daquilo, né?
E tá tudo bem, se aquilo fosse relevante no contexto, eu super entendi, né? Então, pesou, né? O Vincent foi pesado, depois a gente começou a conversar sobre a história dele, e aí o que me chamou a atenção é que, tanto na anamnese quanto depois na avaliação física que a veterinária fez, é, tudo que ela encontrava era um motivo para puxar um discurso sobre doença, como isso poderia fazer mal para ele e como isso deveria ser intervido, né? Então, nossa, ele não tem placa de tártaro, mas se você não escovar o dente todo dia dele, isso pode gerar uma endocardite, ele pode morrer disso. E a gente tem um procedimento aqui que é muito, né, que, enfim, quando você não escova todo dia o dente do cachorro, tem que ser feito, que é uma limpeza, anestesia o cachorro rapidinho. E a gente faz isso aqui e tal, como se fosse algo normal, né? Sendo que o risco em cachorro de anestesia de mortalidade é um risco relativamente considerável. Então, começou aí. Depois com relação a peso, depois com relação, por exemplo, a outras condições que ele podia ter. E no final, ele foi tomar uma vacina, eu não, né? Ele foi lá tomar uma vacina. E ele saiu de lá com alguns diagnósticos, vários fatores de risco que foram colocados para mim de forma determinística que iriam levar a condições, quase que procedimentos marcados para ele. Né? Se eu não fosse um profissional de saúde, é muito provável que eu teria agendado essas coisas, né? E na verdade essa avaliação só continuou porque ele estava com alguns sintomas que eu já tinha sido tranquilizado, que eles estavam em tratamento, que isso ia vir como uma história natural, isso ia passar. Eu estava super tranquilo com relação a isso, né? Por outros colegas veterinários que eu confio. Mas durante a avaliação, além de conseguir, de ele não tomar vacina, inclusive, né? Porque a profissional acabou achando aquela condição que ele estava de base como impeditivo para vacinar. Isso não, nenhum viés de julgamento aqui, mas não é esse o ponto. Mas uma coisa que eu achava que era normal, na avaliação, transformou num diagnóstico de uma coisa que depois se mostrou que não era nada. Então, eu entrei lá achando que ele estava com, né, uma condição normal, que ia passar dentro de 1 ou 2 semanas, e saí de lá achando que era uma doença viral e que eu tinha que fazer exames para comprovar aquilo, e que se isso não fosse tratado, isso poderia fazer muito mal para ele. Então, assim, olhem as diferenças de objetivos, né? Eu estava lá propondo uma vacinação, querendo vacinar ele para evitar algumas condições, mantendo um estado de saúde, e eu fui bombardeado com informações, eu fui bombardeado com informações muitas vezes inadequadas, né? Então, fatores de risco sendo determinísticos de que vão gerar alguma condição. Eu saí de lá achando que eu ia ter que fazer vários tratamentos no meu cachorro, e uma condição normal virou uma doença para mim. Inclusive, eu fiquei preocupado a ponto de realmente, né, considerar levar ele para o hospital e tudo mais. E aí depois, conversando de novo com esses meus colegas, eu acabei ficando mais tranquilo. Mas assim, se eu não tivesse uma base crítica para tentar questionar na fala do profissional o que foi me falado, eu não tivesse colegas para me ajudar a entender a normalidade daquela situação, é muito provável que eu teria submetido meu cachorro a uma série de exames necessários, tratamentos necessários, né? Então, aí está o mismatch. Eu fui lá tentando buscar manter o estado de saúde e eu saí de lá com um cachorro doente, né? Diagnosticado com várias condições, com vários fatores de risco para desenvolver uma série de outras coisas. Isso me fez muito mal, assim, principalmente porque eu não tenho conhecimento suficiente para conseguir entender e normalizar aqueles achados que me foram passados. E isso é muito interessante, Rafa, porque se a gente for trazer para a nossa área, ele realmente é o que acontece. Agora eu vou puxar um exemplo de seres humanos. Tá, não, o Bicis também é um ser humano muito mais evoluído. De um ser humano menos evoluído, que somos nós, né? O Homo sapiens. E em cima disso, né, eu também recebi a ligação de uma paciente esses dias, em relação a... Ela estava numa condição onde ela estava com uma prática de atividade física, e ela, dentro dessa prática de atividade física, começou a ter algumas queixas, algumas coisas menores, porém ela estava mantendo atividade física com o personal e tudo mais, sob acompanhamento. E aí ela falou assim, bom, a queixa não está passando, eu vou ver o que é. Em cima disso, ela naturalmente procurou outro profissional. Esse outro profissional fez seus diagnósticos clássicos, pediu seus exames clássicos e aí diagnosticou algumas 3, 4 alterações em articulações diferentes. Nessa hora, a primeira conduta da pessoa é: para de fazer essa atividade que você está fazendo. Ela vai te prejudicar e se em algum momento alguma coisa errada acontecer, vai piorar seu quadro, né? Qual que é a grande questão que eu acho que é legal a gente puxar o link disso tudo?
como a gente, de forma superficial, baseada pelo diagnóstico, não estou falando que o diagnóstico está certo ou está errado, faz um prognóstico tão a longo prazo de situações que são, se a gente não tiver uma bola de cristal, a gente nunca vai prever tão precisamente. Que acaba ficando uma medicina baseada em medo, né? Já que a gente tem Exato. educação baseada em medo, né? A gente pode ter uma medicina baseada em medo, aonde a gente começa a tentar convencer aquela pessoa, colocar situações aonde possa assustá-la e ela tentar mudar o comportamento dela em relação a isso, né? Então, falar assim, ó, você tem isso. Se você continuar assim, vai acontecer aquilo. De uma forma muito linear, muito simplificada, né? E assim como o Rafa falou, quando a gente não conhece do assunto, você não consegue ter esse senso crítico, né? E aí, no caso do Rafa, como acompanhante, né, do nosso evoluído Vincent, ele naturalmente tem uma parte emocional muito forte. E aí, na preocupação, nós de queremos cuidar do outro, né? Muitas vezes colocamos os pés pelas mãos, né? Trocamos os pés pelas mãos e acabamos tendo algumas atitudes um pouco exageradas em relação a isso, né? Então, isso é uma das coisas muito importantes em relação a todo o processo nosso, em relação a como que a gente olha para as condições, né, dos nossos pacientes, né? Mas vamos voltar um pouquinho mais e tentar entender um pouco qual que é a raiz desse problema. Rafa, da onde você acha que essa raiz, esse tipo de pensamento é criado, né? Eu acho que começa talvez logo na nossa formação, né, Foucault? A gente, no geral, como profissionais de saúde, a nossa formação básica é muito voltada para a gente tentar estudar uma base que vai dar para cada profissional a capacidade, de novo, né, de entender fenômenos fisiopatológicos, entender a patogenia das condições, entender como que tratamentos daquela especialidade, ou daquela, né, daquela específica área profissional vão poder atuar e ajudar os pacientes. Então, acho que toda a nossa formação é muito voltada para isso, assim, para entender a doença, para entender a saúde como a doença. Né? Na verdade, esse é o paradoxo. Né? A gente é ensinado a gente está estudando saúde, a gente está estudando para ser um profissional de saúde, estudando doença. Talvez comece aí. Né? Então, o bom aluno que passa ao longo da graduação, o melhor aluno, na verdade, é aquele que, durante a matéria teórica, por exemplo, consegue ter mais conhecimento de como identificar uma doença, como classificar uma doença, falar quais são os sinais e sintomas, quais são os tratamentos indicados, né? E esse é o bom aluno. Esse é o bom aluno da musculoesquelética, por exemplo, quando a gente fala da nossa área. E aí é muito natural que quando esse profissional sai para o mercado ou começa a atender, é muito natural que ele comece a tentar ser um bom profissional pelo jeito que ele aprendeu, né? Usando os melhores testes possíveis para identificar uma condição, tentando, num indivíduo que tem uma queixa, entender qual é a causa da queixa, né? Então, eu acho que a formação voltada para a doença tem uma contribuição forte para isso. E também eu acho que a gente não é formado para ter um raciocínio muito multidimensional ao longo da nossa graduação, né? E a saúde é uma condição complexa, a saúde é uma condição multidimensional. O que faz com que a gente saia muito com esse raciocínio linear de achar causa e efeito ou coisas que levam à doença, né? Então, a gente Uhum. vê que na nossa área ainda é muito comum frases que envolvem, por exemplo, ou entre ortopedistas também, né? Um movimento que é entendido como não bom, do ponto de vista biomecânico, ser taxado como um fator determinístico para falar que aquela pessoa vai evoluir com uma condição. Né? E isso eu acho que faz parte da formação de raciocínio linear também. Tem dois pontos que eu acho muito interessante a gente falar aí, Rafa, porque é o seguinte, o que eu reparo que a gente sempre falou, né? Vou colocar a patela femoral aqui porque a gente fala constantemente dela, mas uma das frases mais clássicas, acho que todo artigo, né, de patela femoral fala, é assim, os papers, a condição da síndrome da dor patelofemoral é uma condição multifatorial. Só que a gente tem que lembrar que dentro de cada paper você precisa ter uma pergunta e uma resposta. Então você não necessariamente vai ver sempre a multifatoriedade dentro daquele artigo.
Então, naquela hora que você está escrevendo, ele acaba vindo de uma forma muito linear, porque as pessoas não entendem o que que é introduzir o assunto e investigar um braço dele. Porque naquela hora que você tem um único resultado naquele artigo, porque ele, de certa forma, se ele foi bem desenhado, ele vai ter uma resposta, né? Ele naturalmente, muitas vezes as pessoas extravasam e falam assim, olha, esse paper está mostrando que esse fator está associado com aquele. E aí a gente começa a ver uma certa ingenuidade de como que a gente interpretou isso, né? Então, naquela hora, se não for um paper que está realmente vendo a multifatoriedade e a influência desses multifatores dentro de uma condição, eu não vou olhar de uma forma multidimensional. Então, eu acho que é legal essa interpretação, porque senão a gente sempre vai pegar o artigo e vai olhar para um ponto só, sendo que a gente tem uma frase inicial que está falando de um macro, né, de um big picture da história. Então, talvez esse extrapolamento, muitas vezes, ou essa hipervalorização do resultado, acaba sendo relacionada a isso, muitas vezes, né? Porque a gente, quando o papel de pesquisador, está tentando encaixar e encontrar uma resposta. E naquela hora que você encontra ou não encontra, você volta para uma coisa um pouco mais linear, né? Então, dentro de uma pesquisa, dificilmente a gente vai... dificilmente não. Certos desenhos não vão conseguir mostrar de uma forma mais multidimensional todos esses aspectos das variáveis que a gente está conversando, né? E Então, as pessoas também acho que vão ser enviesadas pelo raciocínio vigente, né? Do tipo, até pouco tempo atrás, a gente não ia ter um trabalho como aquele que foi publicado na British Journal of Sports Medicine, sobre fatores prognósticos para tratamento no ombro, né? Olha, quando uhum, você investiga fatores mecânicos, físicos, estruturais e psicológicos, os fatores psicológicos são os maiores prognósticos para falar se um paciente vai ou não melhorar quando ele é atendido pela fisioterapia. Só que isso só uhum. começou a ser investigado relativamente há pouco tempo, né? Porque a nossa visão olhava a situação de uma forma muito pontual, muito linear e muito baseada na ideia de patoanatômica ou cinesiopatológica. Uhum, perfeito. E o outro ponto que eu queria colocar, até que você falou para o patológico, eu acho que é a questão da conversa sobre, né, a transição do biomédico para o biopsicossocial. Quando a gente está falando dessa transição, como a nossa fala ela está mais relacionada a mais fatores, as pessoas esquecem que toda vez que a gente está falando sobre ele, a gente não está ignorando esses fatores. Só que talvez não sejam os fatores que a gente vai direcionar a nossa prática clínica, mas também não abstém da gente saber os mínimos dos detalhes daquela condição, dessa fisiopatologia que o Rafa estava falando. Porque na faculdade, por que que a gente aprende tão patoanatomicamente? Né? Eu acho que a questão da interpretação é a problemática, mas o conhecimento de cada fisiopatologia ela é mais do que essencial a gente entender, né? Agora, a questão de causa e efeito são outros 500, né? Mas eu acho que essa interpretação para o modelo biopsicossocial, ela traz de uma forma, às vezes, que a gente está ignorando o modelo biomédico, mas é porque, particularmente, a gente está com 10 anos de formado aí, a gente já estudou muito essa fisiopatologia. Então, nesse next step que a gente enxerga, né, falar dessas outras questões fora da fisiopatologia é uma questão. E aí ela principalmente vai, uma coisa que eu bato muito martelo e encho muito o saco das pessoas é toda vez que alguém vai fazer alguma divulgação de serviço, de clínica, ou até da forma que você explica para o seu paciente, não é a fisiopatologia que ele precisa saber. Porque a fisiopatologia, para quem é um desconhecido da área, né, um leigo do assunto, ele literalmente acaba sendo muito mais nocebo, né, e muito mais fácil de gerar uma catastrofização do que realmente um promovedor de saúde, né? Esqueci até a palavra. Mas é isso aí, vocês entenderam. Então, eu acho que é um ponto muito legal da gente colocar, porque às vezes a gente fica muito nisso, né? Eu, particularmente, foi um dos melhores jeitos que eu achei para estudar cinesiologia, cinesioterapia, que era explicar toda a alavanca para o meu paciente, né? Então eu ia, atendia, explicava para ele como que funcionava aquilo da melhor forma, né? Foi um puta aprendizado para mim. Mas entender que a fala com o nosso paciente tem que ser um pouco mais diferenciada, e qual que é essa fala diferenciada, a gente ainda não aprendeu. E eu acho que a gente está engatinhando nisso, né? Então, eu acho que tem um pouco desses pontos. E em cima disso, né, Rafa, se você quiser comentar um pouco até da questão da nossa formação e dessas interpretações, fica à vontade.
eu acho que hoje a gente estuda, né, e de novo, a gente sempre fala das transições de modelos em saúde. Eu acho que a gente vai ser impulsionado, falando de medicina e de cuidado baseado em valor, cada vez mais para entender sobre saúde, não só sobre doença. Na verdade, entender sobre doença é um ponto necessário para você falar de saúde, né? Porque olha que paradoxo. A gente é formado basicamente para pensar que saúde é um estado, ou a doença é um estado de não saúde, ou, na verdade, a saúde é um estado de doença. Ausência de A gente é doença. formado, a ausência de doença, a gente é formado para A gente está isso. confuso hoje, vocês perceberam. Hoje é domingo, a gente está gravando no domingo, né? A gente está meio confuso. Mas qual que é o ponto que eu acho que é legal? Nessa transição de modelos até de cuidado, de forma de remuneração, a gente tem que entender que, na verdade, a manutenção de um estado de saúde vem muito antes dessa parte da doença, para todas as profissões, né? Porque é o que o Foucault estava contando o caso dessa paciente dele. Poxa, quais serão as consequências dela parar de fazer atividade física durante esse período? Uhum. Né? Será que isso não é um fator promotor de doença muito maior do que manter ela? Olha como esse raciocínio de achar doença e tratar a doença, nesse caso, essa paciente não estava indo ou criando a mesma trilha, o mesmo caminho, o mesmo objetivo que ela tinha. Ela estava tentando manter hábitos saudáveis, hábitos difíceis de começar e manter durante o período de pandemia. E aí, a ideia do profissional de identificar a causa e a doença fez com que ela parasse de fazer algo que, de fato, é um fator protetor para ela. Então, Sim. eu acho que a gente tem que refletir muito disso e a gente volta naquela discussão que a gente sempre traz com a ação. Eu vou trazer aqui à tona para o Foucault de novo, essa pauta, né? Qual é a nossa função como fisioterapeutas? Qual é a nossa função ao lidar com pacientes, né, no geral, mas na musculoesquelética, com pacientes com dor ou outras condições musculoesqueléticas, né? Vou trazer de volta isso para você, porque eu sei que você tem coisa para falar disso, mas acho que esse é um ponto importante para a gente discutir. Eu acho interessante, Rafa. Até vou trazer um artigo que eu estava lendo recentemente, né, da gente como a gente como promotor de saúde, né? Eu acho que é uma coisa que a gente discute pouco, né? Então, eu acho que principalmente tive muito aprendizado com isso quando a gente fala com o Luiz Espanhol, né? O Luiz Espanhol é um cara que estuda esporte, ele é especialista nessa área, nesse assunto, e ele naturalmente vê muito sobre saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública e esporte, a gente tira de uma visão, de uma questão, às vezes, até de só, né, objetivos a serem alcançados, de você ter que quebrar seu tempo e entender que isso é uma questão. E quando a gente fala de esporte, atividade física, ele é mais uma problemática pública do que realmente aquela questão da modalidade em si e tudo mais, né? E aí um dos artigos legais que eu queria trazer aqui é um que ele traz alguns achados muito interessantes, que é algumas questões que o Rafa falou, né? Que esses valores nossos hoje, eles influenciam muito em como que a gente vai atuar e como que a gente vai vender aquela saúde, né? Então eu acho que nessa hora nós como profissionais, a gente acaba literalmente colocando um pouco o nosso ponto de vista excessivamente na saúde do outro. E eu acho que isso é um problema muito grande, né? O que é bom para mim, né? E às vezes a gente também não cuida da nossa própria saúde, a gente não consegue nem promover isso porque a gente também não está aplicando, né? Então, até essas barreiras eu acho que é legal a gente pôr. E eu uso muitas vezes algumas coisas que até eu estou passando, não no sentido como regra, mas como exemplo, que isso realmente vai acabar acontecendo, né? E ao mesmo tempo, que eu acho que o Rafa puxa melhor que eu que isso, a questão de achar, de entender que tudo isso tem a ver com comportamento, né? Então, promover saúde tem a ver com manutenção de comportamento, é entender algumas coisas a mais que está por trás desse comportamento saudável, né? Então, me fala um pouquinho o que seria comportamento saudável, Rafa, se a gente for pensar num âmbito bem abrangente aí. Eu acho que a gente até começou a falar um pouco disso naquele episódio que a gente fez com o próprio Luiz, né, Uhum, espanhol, sobre atividade física. Na verdade, eu acho que a gente hoje, quando a gente começa a entender que ao manejar muitos casos e muitos pacientes, a gente vai precisar olhar para fatores relacionados ao estilo de vida, por exemplo. Se a gente estiver falando de queixas de dor no esporte, a gente vai precisar olhar para fatores relacionados a volume de treino,
a característica do treino. Então, a gente está falando, na verdade, que a gente vai ter que ajudar o paciente a mexer nesses fatores que nós sabemos, por experiência própria, como seres humanos, que eles são difíceis, né, de serem abordados. Não basta só chegar e falar, olha, você que é corredor e gosta muito de fazer isso é sua válvula de escape, desculpa, mas você vai ter que correr menos. Isso não ajuda o indivíduo, né? Uhum. É da mesma forma que um médico chegar para um fumante e falar assim, olha, você tem que parar de fumar. Também não ajuda o indivíduo, né, a parar de fumar ou conseguir parar de fumar. Então, assim, eu acho que ao entender o que o que são comportamentos voltados à saúde, é entender que a gente, na verdade, talvez boa parte do nosso papel seja ajudar os nossos pacientes mais a conseguir diminuir maus hábitos, diminuir maus comportamentos, e talvez ajudá-los a criar rotinas que, no final das contas, vão empoderá-los para que eles consigam manter esses comportamentos sozinhos, né? Perfeito. Muitas vezes, talvez trabalhando com objetivo, com coisas que são valorosas, com metas atingíveis, ajudando o paciente a identificar gatilhos, ajudando o paciente a identificar como ele poderia dificultar comportamentos que não são legais, né? Aquele velho exemplo, né? Para quem, por exemplo, fuma, se você não tiver o cigarro em casa, se der aquela vontade súbita e você estiver tentando parar, é muito mais difícil você sair para comprar o cigarro e tudo mais. Aí vai acabar acontecendo que você Uhum. não vai fumar. Assim como se você não tiver doce, o que vai acabar acontecendo é que você não vai comer. E até nos Estados Unidos tem alguns potes com um timer, e você bota a condição dentro, o gatilho dentro e bota o timer, porque na hora que bate a vontade ali você não consegue abrir para pegar. Então, assim, quem vai ajudar o paciente a entender tudo isso e estabelecer essas coisas? Eu acredito que somos nós. E aí cada um tem a sua competência, né? Uhum. Porque eu acho que o que a gente está entendendo é que falar que uma condição é multidimensional assume também em assumir que a gente só, se a gente entender que a condição envolve vários fatores, só falar para o paciente que envolve vários fatores não ajuda ele. Uhum. Rafa, eu vou aproveitar e vou puxar aqui, que eu estou com o paper aberto. Eu queria puxar duas frases muito legais da Organização Mundial da Saúde, que definindo a saúde, tá? Então, tem uma definição de 1946, tá? Então, recentemente aí, A falando segunda que physical, mental and social well-being are, and not merely the absence of disease or infirmity, né? Então, assim, a saúde, a questão desse bem-estar, né? Ele não está relacionado só à ausência, né? Então, tem uma questão física, mental e social, né? E a outra frase, desculpa pelo meu inglês aqui, mas eu gosto delas em inglês. The process of enable persons to increase control over and to improve their health, né? Então, assim, esse negócio da gente capacitar a pessoa de controlar e melhorar sua própria saúde, eu acho que é uma das grandes questões que a gente está falando sobre promoção de saúde, né? Então, a gente dar ferramentas dele perceber sobre a saúde dele e ele gerar a própria saúde. É muito mais do que comandos, regras, e todas as coisas prontas que a gente vê que vende por aí, né? Obviamente, a gente nessas horas vê que o marketing e o neuromarketing acaba piorando tudo isso, porque eles vão dar essas regras prontas, né? 3 jeitos de você ficar saudável, 5 formas de você se alimentar melhor, não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, são coisas que talvez eles ajudem no nosso entendimento, então não estou criticando totalmente, mas eles também acabam pegando em pontos que acabam sendo regras de o que é ser saudável, né? Então, eu acho que se a mensagem não for ter um processamento nesse meio do caminho, ela chega distorcida de uma forma muito ruim, né? Então, eu acho que aí a gente tem pontos muito interessantes. E o que eu falo, e até falo um negócio que eu estava ajudando um colega lá da Santa, ele falou, Fulco, um cara lá, o que eu trabalho, ele estava querendo me dar uma função diferente, não sei o quê, e aí eu não sabia como elaborar, né, que é uma questão muito do que acontece hoje na clínica, de uma forma bem clara de entender, que é o que é a função de muitos pilates e treinamentos funcionais dentro das clínicas, que é de segurar o cliente dentro do serviço, né? Então, nessas horas, a gente vê que o papel desse daí não é outro serviço. Ele tem uma outra função, que é sustentar a pessoa dentro daquele ambiente para ele estar consumindo dentro daquele marketplace de terapias ou de modalidades, né? E aí eu realmente falo assim, bicho, vai e começa a promover alguma coisa diferente sobre saúde para o cara que teve alta,
porque a gente sabe muito qual que é essa dificuldade do paciente da alta ou desse apego do paciente com a terapia, né? Então, muitas vezes, por que que acontece isso? Porque ele não consegue se sentir seguro em outro lugar. E eu não vejo nenhum problema nenhum, e até acho muito inteligente você conseguir promover algo para ele, né? Então, assim, o cara não se sente em outros lugares, cria um ambiente que se sente saudável, mas não cria um ambiente que seja uma presa, né? Onde o cara vai ficar preso lá e aí ele vai literalmente uma emboscada, né? Que ele vai ficar preso naquela situação e naquele serviço, né? Eu acho que nessa hora a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente está criando. A gente está criando uma emboscada para ele ficar dando dinheiro para a gente, ou a gente está literalmente. Oi? Uma cilada, Bino, né? Uma cilada. É uma cilada, Bina. É, as palavras tá difícil hoje, né, gente? Em relação a isso, né? Será que é uma cilada que a gente está criando para o cara ficar te dando dinheiro? Então, eu acho Sim. que isso é uma coisa que mexe muito no modelo de saúde, modelo de negócio e como que a gente está fazendo isso, né? Porque é uma coisa, todo mundo, nós aqui, a gente vive de fisioterapia. Então, não tenha vergonha nenhuma de você estar vendendo seu serviço. Mas esse tipo de serviço que você está oferecendo, ele está ofertando realmente a saúde que essa pessoa precisa por um custo que realmente está proporcional, ou você está vendendo um spa, né? Então muitas vezes parece que você está muito mais oferecendo um spa para a pessoa e aquele well-being, né? Aquele bem-estar da pessoa tá mascarado em saúde, em forma de saúde, né? Então, uh, então não sei, são reflexões aqui que eu acho que deve mexer e até incomodar muita gente aí que tenha serviços. Então assim, gente, é só reflexões, tá? Não estou criticando nenhum modelo de negócio. Eu só acho que a gente tem que saber o que a gente está promovendo em relação a isso, né? Acho que é isso. Rafa, alguma coisa? E tem uma coisa interessante aí também, né? A gente foi formado muito para ser reabilitador. E aí, nesse contexto, da onde surgiu a nossa profissão, vamos lembrar de onde a fisioterapia surgiu, né, gente? Ela surgiu do atendimento de amputados e pessoas que tiveram eventos traumáticos ou pessoas que tinham uma condição que elas estão muito incapacitante. E assim, uma coisa é você reabilitar um pós-operatório, que é um processo que você entende que tem começo, meio e fim, muitas vezes. Outra coisa é você atender um paciente que tem queixas, não é que a gente está falando de promoção de saúde, às vezes vai dar ideia para as pessoas de promoção de saúde, é aquele indivíduo que não tem nenhuma condição e aí ele vai fazer uma série de coisas para não ter saúde, não ter doença, desculpa, para ter saúde, né? Mas a questão é que quando você pega um paciente que tem uma doença crônica não transmissível, que nós sabemos, né, que está associada com uma série de maus hábitos, de estilo de vida alterado, né, de uma série de condições que estão trabalhando junto, você ajudar esse indivíduo a mudar os comportamentos é promover saúde. Né? E aí a gente tem que entender que o nosso papel não é aquela coisa pontual dentro do consultório. O que a literatura está mostrando para a gente é que para lidar com os pacientes com condições de dor crônica ou de outras doenças crônicas não transmissíveis, a gente precisa ajudá-los. Acho que a segunda definição que o Foucault trouxe da OMS é perfeita. A gente tem que ajudá-los a conseguir adquirir autonomia para cuidar da própria saúde. Esse é o nosso papel com esses pacientes, que é muito diferente do papel de atender um pós-operatório de LCA, por exemplo. E aí, esse é o ponto. A gente é um tratamento, é uma condição crônica, complexa, multidimensional. E qual que é o motivo pelo qual a gente está prendendo, vamos chamar assim, esse paciente com a gente? A gente está mantendo ele com a gente porque a gente está sendo igual a veterinária, que, na verdade, ao tentar achar uma doença e propor tratamentos, me levou para um caminho diferente daquele que eu queria, que era manter o estado de saúde, recuperar o estado de saúde do meu cachorro, ou a gente está conseguindo realmente ajudar o paciente nesse processo a encontrar um estado de normalidade e bem-estar para ele. Eu acho que essa é uma grande reflexão, né? E, de novo, o modelo de negócio não está sendo julgado aqui, porque você pode ter o mesmo modelo de tentar fidelizar o paciente, manter ele mais tempo ou consumindo mais serviços, mas conseguir fazer esses dois objetivos diferentes. Fazer isso porque ele está assustado, porque é uma medicina baseada em medo, ou fazer isso porque ele está buscando um bem-estar e você está ajudando ele a conseguir isso. Então, eu acho que tem muito a ver com o nosso objetivo, né? E independente dessa ideia do modelo de negócio. E eu acho que entra muito na prática baseada em evidência, né, Rafa? Nessas horas que a gente fala, eu acho que, vou dar um outro apelo, assim, de um outro exemplo, que é
por exemplo, na nutrição, né? Na nutrição tem muita questão do apelo natureba. Então, o apelo natureba é qualquer coisa que seja orgânica faz bem. Então, nessa hora que você começa a, tipo, se um negócio fosse baseado em nutrição, não importa se ele faz bem ou faz mal, ele é orgânico. Então, nessa hora ele inverte um pouco o que realmente a gente está falando e promovendo para a pessoa, né? Então, eu acho que nessas horas a gente também, às vezes, fica enviesado por esses pontos nossos, né? Então, algumas crenças nossas profissionais e o que a gente começa a vender acaba sendo baseado um pouco mais nesse nosso valor do que no valor da pessoa que está vindo procurar o nosso serviço, né? E aí, o artigo também traz alguns agentes de mudança, né? Que eu acho que é uma questão importante. Ele fala muito do contexto, né? E a gente pode... Contexto e valores internos, né? Então, nessas horas, a gente volta pro podcast do Zé, que falou sobre valores, e como que a gente entende, interpreta e extrai esse valor das pessoas, né? Então, nessas horas, eu acho que vale muito a pena a gente tentar, né, entender um pouquinho mais isso para a gente ser um agente de saúde, literalmente promovendo saúde, baseado no todas as particularidades do paciente, né? É, hoje a gente vai tentar manter nosso tempo. Rafa, palavras finais, por favor. Eu acho que eu já tenho uma reflexão há muito tempo sobre isso, até pela minha história, né, e os tipos de pacientes que eu mais atendi ao longo do tempo. Eu sempre trabalhei muito com pacientes com condições de dor crônica, que eu acho que realmente os nossos valores objetivos eles são diferentes. A fisioterapia ela é generalista por natureza, mas os valores, os objetivos de alguém que trabalha ali atendendo um paciente agudo com pós-operatório, muitas vezes vão ser diferentes dos valores daqueles que atendem pacientes com condições crônicas não transmissíveis. Eu acho que a gente tem que começar a entender e refletir sobre isso, porque o que a gente está vendo é que, na verdade, esse nosso jeito de ser profissional de doença é parte do problema que mantém esses pacientes crônicos. É parte do problema do que tira a autonomia deles, do que impede com que eles voltem a ter um estado de saúde ou o mais próximo que seja possível pela condição que eles têm. Então, eu acho que é uma baita reflexão que a gente tem que começar a ter, que eu e o Foucault, a gente sempre traz essa reflexão à tona, que tem a ver com qual é a nossa função, qual é o nosso papel, né, nessa condição, nessa população que a gente atende. Então, vão ter fisioterapeutas que vão atender condições agudas, eles têm que saber muito sobre a patogenia da condição, eles têm que saber muito sobre doença, eles têm que realmente, talvez, se comportar sobre isso, né, para poder ajudar o paciente a recuperar o estado de saúde. Nesse ponto, os objetivos estão alinhados. Mas quando você pega esse mindset e leva para um paciente com dor crônica, isso que a gente está vendo é literalmente ser parte do problema. E não é só na fisio. É o ortopedista tentando fazer o melhor para o paciente, identificar uma red flag, fazer um overdiagnose e fazer um tratamento desnecessário, ou uma escalada de procedimentos cada vez mais invasivos, né, e abordagens que acabam minando o paciente e colocando ele numa trilha que leva à cronificação. É a gente fazendo isso também com movimento e postura, né? Então eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter de acordo com a população que a gente atende. Se você que está escutando atende pacientes que têm condições crônicas não transmissíveis, atende pacientes com dor crônica, qual é o seu papel, né, como profissional de saúde com esse paciente? E será que os seus objetivos estão alinhados com os objetivos dele? Eu acho que essa talvez seja uma grande questão a refletir. Muito bom, Rafa. Então é isso, gente. Acho que a mensagem final está relacionada ao que o Rafa falou e complementando um pouquinho, acho que essas reflexões que a gente traz, tirar um pouco do que eu sempre falo do fisiocentrismo, né, do ser o fisioterapeuta como o grande, né, salvador da história, e a gente entender que temos que olhar para todas as pontas de tudo que está envolvido, né? Então, quando a gente está falando de uma condição de saúde, a gente falou tanto de saúde pública, a gente conseguir trazer todas as visões, elas fazem a gente ter reflexões diferentes, sem apontar o dedo, entendendo o que a gente está realmente fazendo dentro desse cenário, né? Para a gente realmente entender qual mensagem que a gente passou para o nosso paciente. Então, acho que trazer sempre e pedir para esse paciente trazer a reflexão, a conclusão, a interpretação, né? É muito interessante. Então, ele é um grande treino que a gente pode estar fazendo, porque eu percebo que eu tenho pedido no canal do Mova-se Mais, né? Que é o programa para artistas que eu tenho. Muitas vezes eu peço relatos dos pacientes que eu atendo de forma gratuita para eles, até, né, para uma questão de divulgação.
E eu sempre fico prestando atenção nas palavras que eles utilizam, né? Naquele momento que já passou, já terminou, alguns momentos eu peço na avaliação, sei lá. Fico pedindo relatos e esses relatos para mim são tão ricos. Eles trazem tantas questões do que parece que passou distorcido, não chegou realmente como você queria. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente ainda não sabe fazer, né? Então, quanto mais a gente olhar para isso, melhor a gente consegue fazer isso, tá? Então, gente, acho que é essa a nossa mensagem. Tenham uma boa semana. Se preparem. Semana que vem a gente tem, nesse mês, na real, né? A gente já está em outubro? A gente não está em outubro ainda. Mas em breve a gente vai ter nosso congresso de ortopedia. Eu estou falando isso porque a gente está na loucura aqui da preparação, tá? Então, em breve a gente tem grandes novidades aí, tá bom? Rafa, valeu. Um bom domingo para você, uma boa semana e falou. Falou, pessoal.